Vou aqui agora para a fala da minha sobrinha Nalim. É engraçado como a humanidade, desde seu princípio, acha que tem o poder de julgar, cancelar ou acabar com a vida de alguém por conta de um erro, de um tropeço. Sim, minha sobrinha querida, é verdade. A verdade é que essa doença nos habita, Nalim, sabe? Esse mal, ele é produzido como um próprio mecanismo de defesa da nossa psique. A insuportabilidade da nossa culpa de ser leva a gente a projetá-la como raiva quando a gente enxerga a limitação do outro. Entende? Isso porque, pela minha inabilidade e incapacidade de assumir a relatividade daquilo que eu sou, eu então passo a projetar essa perseguição e esse desgosto no outro. De modo que esse é um mecanismo inconsciente de defesa da nossa psique, e que, para o próprio sistema não entrar em colapso de desgosto consigo mesmo, a percepção de si recai no próprio esquecimento, no seu próprio ponto cego, mas a pessoa passa a ficar sensível com relação à representação de tudo que ela entenda como errado no outro. E então ela começa a projetar esse desgosto na forma de raiva e de ódio do outro. É por isso que Jung, ele entendia que a gente muito persegue aquilo que nos concerne, né? E uma das formas de a gente equilibrar a nossa própria autoestima é a gente pressupor que nós somos completos e perfeitos e de que falho é sempre o outro. O errado é sempre o outro. E naquilo que isso se estabelece como uma crença, ainda que equivocada, a pessoa forja para dentro de si um simulacro de paz, de autoestima boa, de confiança. Mas esse é o tipo de postura que não sobrevive ao primeiro tropeço que ele comete. Mas aquilo desespera e desestrutura tanto ele que ele tem que esconder aquilo a qualquer custo. E como ele não consegue enxergar aquilo de frente, porque aquilo seria excessivamente destrutivo para a concepção sobre ele mesmo, então ele persegue e ele julga o outro, porque o julgamento excessivo do outro é uma forma de fugirmos das torturas produzidas pelo nosso próprio complexo de inferioridade. A interação imatura e inapropriada que eu estabeleço com a minha própria sombra. O que é a minha sombra? A minha sombra são os meus pontos negativos, são os meus deslizes, é aquilo que moralmente fica um pouco complexo de eu ajeitar aos olhos e às interpretações de terceiros. Ou seja, quanto mais eu lido de maneira inábil com essas características, e isso, portanto, produz uma sensação dilacerante de inferioridade, mais vocês veem as pessoas desenvolverem mecanismos defensivos de narcisismos, onde elas começam a querer criar afirmações de superioridade como forma de reequilibrar a própria autoestima. E uma das maneiras clássicas de se fazer isso é sempre policiando o comportamento alheio, julgando o outro, depreciando o outro. E isso, minha querida sobrinha, é uma doença complicada no ser humano.